Olá, buenos días, buenas tardes, buenas noches. É, eu dei uma olhada aqui, tem gente ainda não comentando nas aulas, então eu quero reforçar que a chamada vai ser feita apenas pelos comentários, tá? Falta reprova, então, por favor, assim que terminar de assistir o vídeo, ou se você tem medo de esquecer, né, passando o tempo da aula, pausa o vídeo, comenta aqui, ok, presente, lo que sea, tá? Só para eu saber que vocês assistiram a aula, que vocês estavam presentes. Outra coisa, vou relembrar vocês que cada atividade, toda semana, apostila ou não, é parte da nota de vocês, tá? Então, teve muita gente que ficou de recuperação simplesmente porque não entregou algum trabalho. Então, vamos prestar lá atenção, fazer os exercícios, mesmo que eles não valessem nota, quando a gente pede para fazer apostila ou alguma coisa, é para ajudar vocês a entenderem melhor, a internalizar o conteúdo, tá? Então, vamos lá. A gente estudou na última aula um pretérito, hoje a gente vai ver mais um e fazer os exercícios, tá? Eu não vou mandar para vocês ainda o gabarito das respostas da última aula. Na próxima eu vou mandar os dois juntos, tá bom? Vou compartilhar lá a tela. Sai daqui. Aí foi. Caiu ali. Se vocês acompanharem lá na apostila de vocês, já embaixo do exercício da página 12, que foi a que vocês fizeram, já começa esse novo tempo verbal. É pretérito, então ele também é referente passado, mas ele é o plusquamperfeito, o uso. Então, esse tempo, ele serve em espanhol para expressar um acontecimento do passado, mas que aconteceu antes daquela coisa que você está dizendo. Ou seja, como está escrito aqui, ele passado dele passado. Vocês vão ver. Vou exemplificar melhor. Para fazer isso, se usa então um verbo auxiliar aqui, ó, conjugado no imperfeito, tá? Então, habia, habias, habia, habíamos, habiais, haviam, mais o particípio, que é hablado, aprendido, vivido, comido, sonhado, que a gente já viu, né? Que a gente tem um outro pretérito que também faz uso do particípio. O que muda é o tempo do verbo auxiliar. No plusquamperfeito, a gente vai usar, então, o imperfeito. Dale? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Quando llegué a la escuela, la clase ya había terminado. La clase, ella no. Então, quando eu cheguei na escola, tá vendo? É um acontecimento passado, mas antes de eu ter chegado na escola, a aula tinha terminado. Então, aqui, ó, a gente tem um passado que aconteceu antes de outro passado. Que é por isso que a gente tem, então, o plusquamperfeito em espanhol. Eu vou voltar lá para a gente ver mais uma vez, mas ele é tranquilo, então a gente vai usar sempre o verbo auxiliar no pretérito imperfeito, que a gente tem aqui, ó, a conjugação, mais o particípio. Bem tranquilo, né? Quando a gente viu ali no nosso exemplo, que eu falei la classe ella, para vocês saberem qual é o tempo que vocês vão usar o verbo haver.
La classe es ella, né? Tá em terceira pessoa, no singular. Então, havia terminado. O legal é que só o que muda é o verbo auxiliar, porque o particípio ele vai ser sempre o mesmo, não importa em qual pessoa eu estou conjugando. Passando, isso foi na página 12, tá? Tem um exercício na página 13 e na 14. Lá na página 15 de vocês, ele traz uma tabelinha. Eu colei ela aqui para ler com vocês, que é só um lembrete de acentuação. Lembrando, então, que a acentuação que a gente vê, ela é contada de trás para frente. A gente já viu outras, por isso que aqui a gente só tem duas, que são as esdrúxulas e as sobresdrúxulas. Então, a esdrúxula é quando a sílaba tônica, então aquela sílaba mais forte, ela tá na antepenúltima, certo? Então, a gente vai contar lá 1, 2, 3. Última, penúltima, antepenúltima, certo? Porque a gente fala assim em português também, né? A sílaba mais forte. O legal é que tanto a esdrúxula quanto a sobresdrúxula, a regra delas é simples, porque todas elas são acentuadas. Então, a gente tem uma sílaba forte, que é esdrúxula ou sobresdrúxula, ela tem um acento. Lembrando que em espanhol a gente só tem um tipo de acento, né? Que é o que a gente chama de tilde, que é esse aqui. A gente tem outra letra, que é o tio em português, mas que em espanhol é uma letra mesmo, que vai sempre em cima do N, que é a letra N, certo? Então só tem um tipo de acento, não tem como errar. É esdrúxula ou sobresdrúxula, põe um acento lá. Então a gente tem aqui de exemplos de esdrúxulas. Miércoles, romântico, límite, último. E de sobresdrúxula, que é quando ela é a antepenúltima, conta lá 1, 2, 3. É anterior à antepenúltima, desculpa. 1, 2, 3, 4. Que a gente tem aqui, ó. Regalátelas, de presentear, né? E entregásselo. Bem tranquilo. Aqui a gente tem um lembrete embaixo, que é diferente do português, é por isso que é importante prestar atenção. Em português, quando a gente tem advérbios terminados em mente e o adjetivo ele era acentuado, quando a gente junta com mente, ele perde o acento. Em espanhol, se o adjetivo ele era acentuado, então o advérbio ele vai ser acentuado também. Então a gente tem aqui exemplo: rápido, tem lá o acento, tá vendo? Rapidamente vai ter acento. Último tem acento. Ultimamente vai ter acento também. Em português, a gente tiraria o acento, mas em espanhol não, tá? Bem tranquilo. Vocês vão fazer, então, os exercícios da página 13 ao 19. Deixa eu pegar aqui. A página 19, vocês vão ver que ela tem só a A e a B. Eu não vou mostrar aqui para vocês porque vai ficar ruim na câmera. Depois ele vai começar um outro tipo de exercício que a gente não vai fazer nessa aula, tá? Então, por isso que eu coloquei ali, ó, hasta 19, letra B, porque depois começa um outro exercício. Vocês vão subir aqui no Seneca Digital apenas a página 19, assinada pelo responsável, para eu saber que eles estão acompanhando o que vocês estão fazendo, tá? Deixa eu tirar o compartilhamento de tela. Por hoje é isso. É um tempo verbal tranquilo, tá? A parte de situação foi só um lembrete, porque vocês já conhecem. Precisando, eu estou aqui online para ajudar. Então, tá fazendo o exercício? Não entendeu alguma coisa? Ficou na dúvida? Me chama que eu respondo. Ninguém perguntou nada da aula passada, então tô supondo que vocês entenderam tudo, que tá tranquilo. Acho que é isso. Se precisarem, eu tô aqui.
Les mando um beijo.